Supondo que os vínculos são ideais, o trabalho virtual das forças de vínculo é igual a zero. Então, se ΔRi, delta R1 até delta Rn, N maiúsculo aqui é o número de partículas do sistema. Então, para vínculos ideais, o trabalho realizado pelas forças de vínculo, quando executamos deslocamentos virtuais das partículas do sistema, é zero. Portanto, para um sistema em equilíbrio, a força resultante sobre cada partícula é igual a zero. Então, é óbvio isso aqui, ó, soma de Fi delta Ri igual a zero. Simplesmente porque cada Fi é igual a zero. Isso aqui é uma trivialidade. Mas é interessante que ela deixa de ser trivial quando a gente substitui o Fi por essa soma e usa o fato de que o trabalho virtual das forças de vínculo é zero. Se nós substituirmos Fi igual a Fi aplicado mais Fi de vínculo, resulta o seguinte: como a contribuição da parte de vínculo, né, dá zero, que dá o trabalho virtual das forças de vínculo, então nós ficamos com soma de FIA delta RI igual a zero. Observe que esta equação aqui, ó, agora, é uma equação válida para qualquer sistema em equilíbrio estático, mas é uma condição que só envolve as forças aplicadas ou forças ativas. As forças de vínculo não entram mais aqui. Então isso aqui é uma condição de equilíbrio estático em termos de deslocamentos virtuais e apenas das forças aplicadas. As forças de vínculo não entram aqui. Caso dinâmico, a equação de movimento de cada partícula, pela segunda lei de Newton, é isso aqui, ó. Massa vezes aceleração da iésima partícula igual a força resultante sobre a iésima partícula. Mas isso aqui é igual a FIA mais a força de vínculo sobre a iésima partícula. Se nós escrevermos essa equação assim, ó, e multiplicarmos escalarmente cada uma por um deslocamento virtual, ΔRi, somarmos, isso aqui vai dar esta equação aqui. Nós usamos que o trabalho virtual das forças de vínculo é zero. Tá? Os vínculos são ideais. Essa equação aqui é que constitui o chamado princípio de D'Alembert. Essa equação é um passo no caminho que nós queremos seguir até as equações de Lagrange. As equações de Lagrange têm pelo menos duas grandes vantagens em relação às equações newtonianas de movimento de um sistema de partículas. Para escrever as equações newtonianas de movimento de um sistema de partículas, nós precisamos usar o vetor posição de cada uma das partículas. Se o sistema estiver sujeito a vínculos, isso faz com que a gente tenha que usar mais coordenadas do que o necessário, porque se há vínculos, essas coordenadas não são todas independentes. Outra coisa, na equação que dá o movimento de cada partícula, de acordo com a segunda lei de Newton, tem que entrar a força resultante sobre cada partícula. Ou seja, a soma das forças aplicadas ou ativas e forças de vínculo. A formulação lagrangiana da mecânica tem duas grandes vantagens sobre a formulação newtoniana, que são: primeiro, basta usar o número de coordenadas independentes necessárias para descrever o movimento do sistema, e não usar aquele monte de variáveis redundantes que são as componentes do vetor posição de cada uma das partículas do sistema. E dois, na formulação lagrangiana, as forças de vínculo não entram. Só as forças ativas é que entram, que são as forças efetivamente responsáveis pelo movimento. O princípio de D'Alembert
é um passo nesse sentido, porque aqui não entram as forças de vínculo. Quando os vínculos são ideais, essas equações aqui não envolvem as forças de vínculo. Mas ainda não são a palavra final. Por quê? Aqui estão aparecendo os deslocamentos virtuais de cada vetor posição de cada partícula. Ora, esses deslocamentos não são independentes entre si para um sistema sujeito a vínculos, porque as coordenadas não são independentes entre si. Então, nessa formulação do princípio de D'Alembert, ainda falta encontrar uma maneira de escrever isso aqui em termos só de coordenadas independentes. Apesar disso, ainda nessa formulação intermediária, né, em que as forças de vínculo não aparecem, mas os deslocamentos virtuais não são todos independentes, o princípio de D'Alembert, nessa forma, permite obter equações de movimento em vários casos interessantes. Mas o nosso objetivo final vai ser mostrar que, deste princípio, usando apenas coordenadas independentes, que vai ser possível no caso em que todos os vínculos são holônomos, essas equações aqui correspondem exatamente às equações de Lagrange, embora com essa cara aqui elas sejam completamente diferentes, né? Mas vocês verão que quando todos os vínculos são holônomos, então é possível introduzir um conjunto de coordenadas independentes, chamadas coordenadas generalizadas. Em termos dessas coordenadas, estas equações aqui assumem a forma das equações de Lagrange.